Bom dia, então. Quem chegou depois, sejam todos bem-vindos. Realmente é uma bênção muito grande a gente poder começar a semana pacificando e estabilizando a nossa mente e trazendo alguns temas de reflexão. Hoje, nós vamos começar fazendo uma homenagem. Normalmente, na nossa tradição, os textos raízes, eles começam com uma homenagem aos grandes mestres. Mas hoje nós vamos iniciar esse ensinamento rendendo uma homenagem do fundo do nosso coração a um grande bodhisattva que passou pelo KPG. Essa semana, os lamas do KPG, nós soubemos do falecimento do nosso grande amigo Francisco Pereira, o grande Chico, como ele foi sempre e será sempre lembrado carinhosamente por todos nós. O Chico, eu tive oportunidade de, junto a ele, e o Lama Trinlé, que na época vivia aqui no Brasil, de construir o KPG que existe hoje. Na época também eram épocas de vacas magras, e o Chico sempre foi, e até agora, ao final, ele contribuiu com o KPG, foi uma pessoa realmente de uma ética perfeita, uma generosidade imensa, né? Generosidade com os lamas, generosidade com as estruturas do KPG. Durante a construção do Nigunim, ele foi uma pessoa super importante, né? Com domínio de conhecimento dele, ele era um economista muito respeitado no nosso país, e ele realmente organizou tudo, e é nesses moldes do Chico que o KPG vem funcionando até hoje. Então, realmente, do fundo do coração, eu sei que quando a pessoa falece, tem todo um movimento político de dizer a pessoa foi maravilhosa e tal, né? Isso aí acontece, mas isso é do fundo do nosso coração. Realmente, o Chico foi uma pessoa, um grande bodhisattva que passou no KPG. Então, além dessa homenagem, é que fique o exemplo dele. Porque é de pessoas assim que o Dharma é feito, né? Porque assim é necessário ter um ensinamento da Sua Santidade, o 16º Karmapa, onde ele nos traz a lembrança, os elementos, né, das 10 aquisições que dizem respeito à preciosa existência humana. E aí, né, nos fatos, quando a gente coloca os elementos internos, externos e tudo, ele vai colocar, né, que o Buda, né, isso aí está no ensinamento clássico, né, mas o Karmapa, a Sua Santidade, o Karmapa trouxe esse ensinamento. Então, o que ele diz? Que teve o Buda, né, que viveu entre nós há 2.500 anos atrás, mas que foi para o paranirvana dele, né, deixou o Dharma, ele ensinou o Dharma, esse Dharma continua até o dia de hoje, que é esse momento aqui que nós estamos vivendo, e tem os mestres espirituais que trouxeram, né, o Dharma até os dias de hoje, e os benfeitores. Então, no Dharma, hoje, né, porque o Buda não está mais entre nós, tem o Dharma, só tem dois tipos de elementos. Os mestres espirituais, que são benfeitores do Dharma, e os benfeitores mesmo, a turma que leva essa história para frente. Então, que a gente se coloque no Dharma como um ou outro elemento. Quem tem qualificações, né, para ser um mestre espiritual, ele vai ter condições de seguir girando a roda do Dharma. E os outros são os benfeitores. Sem os benfeitores, a roda do Dharma não gira. Então, que a gente se mire, eu sei que alguns de vocês não conheceram o grande Chico, mas, enfim, é uma figura lendária no nosso centro, né, muito importante. Hoje eu vou precisar colocar para o Lama Trinlé, que eu acho que ele não sabe ainda do falecimento do Chico. Então, que vocês se inspirem, né, no exemplo que ele foi e que ajude, gente, a tocar esse KPG para frente e ajudar no giro da roda do Dharma, né? Nós estamos ficando velhinhos,
né? Hoje eu já tenho Lama Tringley, que está lá na França, mas aqui no Brasil, né, eu sou a segunda mais velha. E assim, a gente está indo, né? O perfume da impermanência está constantemente nos envolvendo, né? E para nós que, né, já temos um tempo de vida aqui, ela está mais próxima, né? Isso não nos amedronta, mas a gente pensa assim, quem vai tocar para frente, né? Girar a roda do Dharma. Então, que vocês realmente possam se inspirar, né? O trabalho dele foi feito e agora resta a ele o quê? Os méritos de tudo que ele fez, de tudo que ele, toda a generosidade que ele praticou, de tudo que ele ajudou os lamas, né? Que era o Lama Tringley e o Lama Sonan na época. Então, é isso que vai contribuir para o Chico agora no Bardo e depois para ele encontrar um feliz renascimento. Na nossa tradição, não tem fazer rituais ou preces para a pessoa que já faleceu, né? Isso aí foi incorporado depois nos monastérios, mas não fazem parte do ensinamento do Senhor Buda fazer orações ou preces para os falecidos, tá? Então, o que resta para ele agora são os imensos méritos dele, né? De tudo que ele fez por todos nós, né? Inclusive eu, né, tá aqui agora, teve a contribuição do Chico, todas as condições, por exemplo, da construção do Nigolim, tá bom? Então é uma homenagem e um convite para que vocês se engajem. Não é fácil tocar esse KPG. Hoje ainda eu vou ter 2 reuniões administrativas porque a gente se movimenta, nós todos brasileiros, nós somos todos voluntários, gente. Então, isso aqui é movido pela força da generosidade de todos os voluntários, inclusive, né, quem está pilotando o Zoom agora. Então, que vocês realmente se inspirem nesse modelo para que a gente possa continuar girando a roda do Dharma. Tá bom? Então, homenagem do fundo do meu coração, né, dos lamas também, do lama Drimê, do lama Wandu, a gente conversou essa semana, e o lama Sonó também, né, porque ele soube por uma outra pessoa, então, verdadeiramente, do fundo do coração, nossa homenagem ao nosso querido grande Chico, né? Então, vamos continuar girando a nossa roda do Dharma. Nós chegamos, então, ao capítulo 6 do Dhammapada, que é o Panditavaga, ou o sábio. E aí, quem é esse sábio, né? Esse sábio é aquele que sabe o que deve ser praticado e sabe o que deve ser evitado, tá? Isso aí está lá no pensamento correto, que está lá na senda óctupla, né? Que é lá a quarta nobre verdade. Quando a gente vai falar em pensamento correto, é aquele que sabe o que deve ser praticado e sabe o que deve ser evitado. Esse, né, é o pensamento correto. E tem lá, né, o elemento da compreensão correta, que é compreender as 4 nobres verdades e a originação interdependente, os 12 elos. Mas aqui nós estamos tratando do sábio, aquele que tem o pensamento correto, né? Eu espero que vocês tenham localizado, né? É o 3º treinamento lá da senda óctupla, que faz parte da 4ª nobre verdade, né? A importância da gente conhecer os ensinamentos originais lá do Senhor Buda para a gente saber onde que esse ensinamento se encaixa, né? A que corpo de ensinamento que ele pertence. Então, como eu tenho feito, né, vamos ler aqui nessa edição da Palas Athena, que é uma tradução que foi feita, né, muito boa, mas que ela tem uma forma poética e, por vezes, a gente tem uma certa dificuldade de entender o que está ali, né? Mas então eu vou ler, como está aqui, são as estrofes 76 e 77. Então, a 76 fala assim: fosse alguém ver um homem inteligente que lhe aponta o que deve ser evitado, como se desvendassem um oculto tesouro, e lhe repreende as falhas, que ele cultive a amizade com esse sábio. Tal cultivar de amizade é-lhe para melhor e não para pior. E a 77 é essa:
que ele, o sábio, exorte, instrua e demova aos outros do que é impróprio. Deveras do bom ele se torna querido, pelo maléfico ele é detestado. Então, é muito bonito, né? Uma forma poética que é como esse ensinamento está, na verdade, né? Uma forma poética. Então, nós vamos começar vendo as historinhas, né? As historinhas é o único comentário que existe sobre o Dhammapada, são as histórias que o Buda Gosa, ele colocou isso na forma de texto, onde ele nos conta a situação no qual o Buda enunciou a estrofe. Porque o Buda não sentou e foi ditando, né, para um escriba lá o que ele, qual era o ensinamento. O Buda, enfim, no tempo que ele viveu, ele ia dando os ensinamentos, e aconteciam algumas situações, e então, naquela situação ali, ele dava o ensinamento dele. Então, é preciso que a gente compreenda em que situação aquele ensinamento foi dado, porque aí a gente entende mais profundamente o sentido profundo do ensinamento. Então, eu vou ler devagarinho, só para vocês verem a nova tradução que está sendo feita, para vocês entenderem como é que a gente vai aprofundar a história. Então, a 76 ficou assim: se você vir um homem sábio mergulhado em meditação, que lhe ensina onde se encontram os verdadeiros tesouros, que mostra o que deve ser evitado, apontando as nossas próprias faltas, e faz reprovações, siga esse homem sábio. Ele será o bem e não será o bem e não o mal que irá surgir. Eu tentei deixar numa forma assim menos poética, mas aqui a gente consegue ver os elementos mesmo que estão presentes. Ou seja, quando a gente encontra esse homem sábio, esse homem inteligente, ele vai nos apontar as faltas. Porque nós vivemos, né, no samsara, na excelência da nossa apreensão egocêntrica, nutrindo o nosso egoísmo, nutrindo a nossa vaidade, nutrindo uma série de qualidades que vão, na verdade, nos fazer sofrer incomensuravelmente. Então, quando chega o mestre espiritual e te aponta as falhas, nós devemos tomar isso como um tesouro. Não é fácil, né? Porque logo a gente vai se sentir ofendido, logo a gente vai ficar com ressentimento, com rancor, mas como assim? Ele vem me apontando as falhas, está dizendo que eu sou egoísta, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Normalmente a gente vai revidar isso daí. Mas aqui o Buda nos traz que nós devemos trazer quando ele nos aponta as faltas, como um tesouro que a gente está resolvendo, né, está recebendo. E devemos, então, trabalhar sobre isso para que a gente possa se liberar das nossas faltas, né, que nada mais são dos elementos que constituem a nossa apreensão egocêntrica. Então, a 76 ficou assim. E aí nós vamos ver a primeira historinha, né? E o título dela o pobre homem que ganha um tesouro espiritual. Então acontece o seguinte: o Buda está lá em Jetavana e ele está lá com a comunidade lá de monges, né, dando ensinamento. E aí ele vai nos contar uma historinha que era do Radha. Radha era um brahmane, né, que vivia lá na cidade de Savatthi, mas ele era um brahmane muito pobre, muito, 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 muito pobre. E ele estava lá em Savatthi, e ele, como um brahmane, ele havia acabado de receber na sua tigela de esmolar uma concha, né? Uma colher grande de mingau. E aí, na sequência que ele recebeu essa oferenda, vinha passando quem? O Sariputra. E aí ele viu, olha, é um venerável. Então, o que o Radha fez? O Radha foi, pegou toda essa quantidade que ele havia
é recebido na sua pequena tigela, né, de oferenda, mas era tudo que ele tinha. E ele vai e faz uma oferenda ao Sariputra. E aí o Sariputra, em reconhecimento, né, em gratidão por aquilo que ele havia feito, o convidou para ir lá para um monastério com ele, né, para onde o Sariputra estava se dirigindo. E aí foram os dois lá para o monastério, e aí, chegando lá, deram para o Radha uma série de incumbências, que era manter tudo limpo, né? Então, ele tinha a responsabilidade de limpar as celas, de limpar os corredores, enfim, limpar tudo, varrer tudo, manter tudo muito asseado, ajudar na preparação dos alimentos. Ele também preparava a água para as abluções, né? Para a higiene dos monges, para eles tomarem banho, enfim, fazerem a barba. Então, ele tinha essa incumbência. E ele vivia lá no monastério fazendo esse tipo de trabalho. E aí o Buda, na sua onisciência, viu que o Radha tinha uma tal quantidade, né, de acumulação de mérito que ele estava próximo de atingir o estado de Arhati, né? Nós estamos falando aqui do Dhyana, que é o estado mais alto, né, que é a iluminação. E aí o Buda, percebendo isso, que o Radha estava bem próximo, ele vai e se dirige lá para a Sangha, né, que estava reunida, e pergunta para todos: algum de vocês aqui conhece, né, sabe de algum ato que o Radha tenha cometido? Aí todo mundo: mas ele ajuda muito, ele varre o chão, ele limpa as celas, prepara as nossas águas para a nossa higiene, né, porque tinha que aquecer a água. O Radha faz todo tipo né, de atividade aqui. E aí o Buda pergunta para o Sariputra, né? Sariputra, você conhece algum ato que o Radha tenha cometido? Senhor, eu o conheci quando eu estava em Savatthi, e ele ofereceu para mim todo o alimento que ele tinha recebido na sua tigela de esmolar, porque ele era, né, um Brahmane, mas ele era muito, muito, muito pobre. E aí o Buda pergunta para o Sariputra: Sariputra, você não acha que uma pessoa que comete um ato tão, né, de tanta generosidade, um ato tão positivo assim, é, nós não deveríamos ajudar para que ele atinja a liberação do sofrimento, né, que é o Nirvana? Aí o Sariputra disse assim: é verdade. Então eu vou admiti-lo na Sangha para que ele possa, a partir de agora, receber os ensinamentos. E assim Sariputra fez. Ele sempre, né, ia com o Radha para fazer as rondas, né, na noite, né, para ser o guarda noturno, ele que fazia as rondas, e o Sariputra passou a fazer isso então. E aí, nesse momento, o Sariputra ele dava os ensinamentos para o Radha, né, o que deveria ser praticado, o que deveria ser evitado, ou seja, a ética. E aí o Radha ele se aplicou de uma forma excelente. Ele realmente seguia todas as recomendações que dava. E quando o Sariputra lhe apontava uma falta, ele também dava o tratamento para isso e não cometia mais aquela falta. E aí o que aconteceu, gente? Ele atingiu o estado de Arhati, porque ele tinha uma tal quantidade de méritos que faltou ali só um pouquinho de instrução para ele, ele atinge o estado de Arhati. E aí o Buda, então, vai falar com Sariputra e fala assim: como está indo o seu discípulo Radha? Ele fala: muito bem, Senhor, porque ele seguiu com muita disciplina e perseverança todas as instruções que eu dei a ele, e ele atingiu o estado de Arhati. E aí o Buda pergunta para o Sariputra: Sariputra, quantos discípulos, assim como Radha, você gostaria de ter? Aí o Sariputra falou assim: como ele, quantos fossem possíveis para mim receber, né? Porque esse é um discípulo perfeito. E aí, o que aconteceu, gente? Seres humaninhos, nós, Homo sapiens sapiens, continuamos os mesmos. O que acontece? Começa a ter uma discussão na Sangha. Por quê? A turminha, ciúminhos, invejinhas, normaisinhas de nós, né? Começou a falar: mas esse Radha aí atingiu o estado de Arhati
Porque o Sariputra foi muito gentil, foi muito bonzinho com ele, né? Porque ninguém sabia lá o que eles tinham feito, né? Que o Sariputra tinha apontado as faltas dele, ele não tinha tido ressentimento nem nada disso. Então, eles começaram a fazer o quê? Julgamentos. E as emoções perturbadoras ali, né, no último, né? E aí o Buda novamente intervém e fala assim, mas qual é essa discussão, né? Sempre tem o Buda falando lá com a Sânia. Fala, mas o que vocês estão discutindo? Ah, mas é porque o Radha atingiu, né? Agora ele é o venerável Radha, porque o Sariputra foi muito bonzinho com eles, né? Fala, mas, gente, não é assim, né? Ele tinha uma tal acumulação de mérito e ele teve uma disciplina excelente em seguir as instruções do Sariputra. Então, foi por isso que ele atingiu o estado de Arhati, não foi porque o Sariputra foi bonzinho nem gentil com ele. E aí começou aquela reflexão ali na Sangha, e aí ele conta que numa vida passada, o Sariputra veio como um elefante. E o elefante estava caminhando lá, e aí espetou um espeto, né, bem grande na pata dele, e aí, tadinho do elefante, ficou, né? Imagina um elefante com aquele corpão dele, né? Só em 3 patas, andando com muita dificuldade, né? Porque uma pata estava bem ferida, né? E aí, umas pessoas que estavam ali, uns camponeses, né? Um deles foi lá e tirou, conseguiu tirar tal do espinho lá, e aí o elefante pôde se recuperar. E aí, a partir daí, ele começou a servir aquele grupo de camponeses ali, né, carregando, fazendo transporte, levando os troncos, enfim. E diz até que teve uma guerra e que esse elefante foi peça fundamental para eles vencerem essa guerra, que teve um problema lá com o rei e tal, e eles tiveram a vitória por conta desse elefante que os ajudou. E aí a Sangha ficou surpresa. Ah, mas então foi isso que aconteceu? Sim, essa relação entre eles, né, já havia de uma outra vida passada, onde o Sariputra era o elefante e o Radha era esse camponês que tirou o espinho da pata dele. E aí se criou um vínculo, né, de gentileza, de gratidão entre eles. E aí os monges ficaram lá, né, meio ressentidos com aquilo, fazendo reflexão, mas o que foi, né? Que isso e tal, ainda refletindo, né, na etapa de reflexão. E aí o Buda dá um ensinamento assim, ó, monges, quando uma falta é apontada, o discípulo deve ter a disciplina como o Radha teve, né? Quando divertido, ele não deve ficar ofendido, mas, ao contrário, ele deve tomar essa advertência como um tesouro. E aí o Buda enunciou essa estrofe que nós estamos estudando agora. Que no texto original está assim, ó, devemos ver como um revelador de tesouros aquele que nos adverte sobre o que deve ser evitado. Aquele que reprova, quando for ocasião para isso, o homem inteligente deve seguir esse homem sábio. É melhor e não pior seguir esse homem sábio. Então, o que nós temos aqui? Temos um ensinamento muito profundo. Nós não estamos falando somente da ética, né? Como se a ética fosse somente. Ela é a base da meditação. A ética é o fundamento para que a gente possa meditar. Onde não há ética, não há meditação. Então, nós precisamos ter pensamento correto, meu Deus, um modo de vida correto, uma ação correta e uma palavra correta. Então, é dessa ética que cria condições para que a gente vá para o segundo treinamento, que é o treinamento da meditação. Então, eu sei que hoje em dia, com a nossa vida tão difícil que temos hoje no planeta, as condições tão difíceis, a gente quer um momento de paz, de relaxamento, de sossego, e muitos tomam a meditação como esse momento assim de frescor, né? Ah, então tá bom, vou lá meditar. Às vezes não está nem meditando, mas pelo menos vai ficar lá sossegado, quieto num canto, né? Mas não é essa meditação.
que nós estamos falando. Essa é uma meditação que está em moda hoje em dia, porque a gente entende que as pessoas têm a vida bem difícil. Mas aqui a meditação é o que vai nos levar ao despertar. Então, se alguém pretende realmente meditar para que consiga a liberação de todo o sofrimento e possa realmente ser capaz de ajudar todos os seres, liberar todos os seres do sofrimento, é preciso que a gente desenvolva a ética, o que deve ser praticado e evitar o que deve ser evitado. Isso, de uma forma geral, estão lá nos 10 atos positivos, 10 atos negativos, mas ali são linhas gerais de como a gente deve agir. Nós devemos, a cada instante da nossa vida, refletir sobre as nossas palavras e sobre os nossos atos, sobre o que podemos fazer para ajudar as pessoas. O que vai ser realmente positivo para ajudar a elas. Porque, por vezes, a gente fica preso lá, 10 atos negativos, 10 atos positivos e tal, fica meio uma decoreba, né, do que está escrito lá no Dharma, mas o convite é para que a gente, no cotidiano, haja positivamente para ajudar o outro. Quem é o Buda? Quem é o Bodhisattva? Não é um ser liberto lá do sofrimento. Todo mundo está querendo se livrar do sofrimento. Todo mundo quer iluminação. Eu quero ser um ser sublime, não sei o quê, subir a altura de 7 palmeiras, voar não sei do quê. Gente, isso aí qualquer bactéria quer. Todo mundo quer se livrar do sofrimento. Mas quem é o Buda? Quem é o Bodhisattva? É preciso que a gente entenda isso, né? O Bodhisattva é aquele que, com a mente pacificada, com a mente estabilizada, ele age para o benefício dos seres. O que quer que seja. O que quer que seja. Por vezes a gente cria uma fantasia, porque a apreensão egocêntrica ela quer tornar robusta a vaidade, o egoísmo, né? É tudo que ela quer, é tornar ela ainda mais assim poderosa. E aí a gente precisa ter muito cuidado que essa questão do despertar, da iluminação, do não sei o que, não sei o que lá, é uma armadilha que pode contribuir para a gente piorar a nossa situação. Porque a gente tem uma compreensão completamente equivocada do que vem a ser o despertar. Quando a gente atinge o despertar, né, eu estou longe disso ainda, sou uma simples praticante ainda, lidando com as minhas emoções perturbadoras, mas quando a gente atinge o perfeito e sublime despertar, nós não vamos mais pensar nada a respeito dos outros. Nada, não ter nenhum tipo de julgamento. Isso é liberar os seres do samsara. E aí, nesse momento, sem qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de pensamento, qualquer coisa que seja, o que a gente? A gente faz o que precisa ser feito. É só isso, gente. Então, vocês imaginam quantos bodhisattvas tem aí que não são nem budistas, nem sabem quem foi o Buda. Então, temos no nosso planeta, ainda bem, pessoas de uma bondade imensa, ajudando efetivamente o outro, com o esquecimento de si mesmo. Temos seres humanos, não é a maioria, não, entendeu? São raras, né? Mas, enfim, existem pessoas nesse nível de bondade. O que são? São Budas. São Budas. Então, que a gente reflita sobre isso, né? E acolha essas instruções do mestre espiritual, e eu posso falar, quem me conheceu lá no passado sabe que eu fui aqui o personagem com o mestre espiritual apontando todos os defeitos, né? Aquele KPG ali, para mim, é um poço de lágrimas, né? Porque o Lama Trinley apontava uma falta e eu já ia chorar. Uma vez eu fui até chorar na casa do vizinho e ele saiu atrás, eu estava escondida, assim, atrás da caixa de gás, escondida lá chorando, e ele foi lá atrás. Mas o que é isso?
Aí eu, por que isso, por que aquilo outro e tal? Falei, levanta daí, vamos trabalhar. Então, eu me recordo isso hoje, né, com uma imensa gratidão pelo Lama Trinley dele ter feito isso, né? Porque cada um defeito que chegava, né? Às vezes era uma coisa, tipo, eu pegava uma mala e colocava no braço assim, porque estava lá tendo algum evento e tal. Ele falou, não é no pulso que guarda o mala, eram coisas desse tipo assim, né? Então, era todo dia. Então, tem essa gratidão minha por eu ter tido um mestre espiritual que apontou todas as minhas faltas. E eu pude caminhar, né, de uma forma segura no Dharma. Então, é esse, né? Quando a gente encontra esse mestre espiritual, a gente deve tomar essas instruções como o nosso verdadeiro tesouro, porque esse é o primeiro passo para a gente começar a dissolver a nossa apreensão egocêntrica. Tá bom? Tudo bem até aí, gente? E aí nós vamos passar, então, para estrofe 77, que foi a outra estrofe que eu preparei com todo carinho para vocês, que na nova tradução está assim, que ele, né, o Pandita, o sábio, que ele corrija, que ele te ensine, que ele te aconselhe sobre o que é impróprio, e assim ele será amado pelos bons e pelo mal será odiado. Então, isso aqui é outra coisa que tem um ensinamento nas entrelinhas aqui muito profundo. O que o Buda está dizendo aqui? Esse sábio, né, esse que tem a ética perfeita e ensina essa ética perfeita, ele vai ser amado pelos inteligentes, mas ele vai ser odiado pelos ignorantes. E isso é uma realidade. E nós devemos fazer uma reflexão sobre nós mesmos, sobre o quanto que a gente ama e o quanto que a gente odeia o mestre espiritual. Né? O mestre espiritual, muitas pessoas acham que é aquela pessoa assim, boazinha, que vai passar a mão na sua cabeça, que vai. E não é, gente. A função nossa é tirar a pessoa dos véus da ignorância dela, apontar as falhas, apontar os defeitos e instruir sobre o que deve ser feito. Então, você imagina, a pessoa que tem ali aquela apreensão egocêntrica bem robusta, né? Porque só o que há é vaidade, infelizmente. Quando chega, ela se coloca, né, diante de um mestre espiritual e quer ali ter um aprendizado, e aquele mestre espiritual vai ali e aponta: olha, você está sendo vaidosa, como você está tendo uma conduta inadequada. O que acontece? A primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso comportamento que a gente tem na sociedade quando alguém nos ofende. A gente já vai vir, já, né, vai chegar já com 10 pedras na mão para atacar na pessoa. Isso aí né, a gente vê aí na vida como é que é. Já tem uma forte reatividade. Então, a gente transpõe para o ambiente do Dharma, na relação mestre-discípulo, o que a gente faz na sociedade. Trazer uma forte reatividade. Mas aqui é diferente. Aqui a gente precisa estar disponível. Né? A gente tem uma atitude de abertura para ver o que está acontecendo, né? Verificar se realmente você está tendo raiva, se você está tendo apego, se você. Enfim, todas as emoções perturbadoras, as 84.000. E aí receber isso como um tesouro. E ter devoção por esse mestre espiritual, né? Ter amor, como é a palavra que foi usada aqui. É esse o sentimento. E não ficar com raiva. Muitas pessoas se afastam do Dharma porque chega o Lama lá, né, e faz algum comentário para que ele se beneficie. Veja, olha como é que você foi displicente. Aí a pessoa imediatamente reage, se arma assim, tá? Que eu não sou, porque eu sou isso, porque eu sou aquele outro. Que absurdo, vem essa pessoa.
E não é assim que a gente deve ter. Realmente, devemos cultivar em nós esse estado de abertura para que a gente possa realmente progredir na via do Dharma. Senão, a gente só vai alimentar mais ainda a nossa apreensão egocêntrica, criando fantasias, criando esperanças, projetos e tal, mas, na verdade, a gente só está consolidando mais ainda a nossa apreensão egocêntrica, nosso egoísmo, a nossa vaidade, todas as 84 mil emoções perturbadoras. Tá? Então, é isso que ele está falando. Olha só como é que é tão sutil o ensinamento do Dharma. Então, é com essa devoção que a gente vai ter nessa relação com o nosso mestre espiritual. Então, agora vamos para a nossa historinha. Tá? Nossa historinha, né, que o Buda Gosa conta como comentário dessa estrofe, chama-se Os Monges Insolentes. O Buda também está em Jetavana e ele vai contar uma historinha de uns monges insolentes. A história, então, se passa... Gente, como é que é o nome da cidade? Kitagiri. Não sei onde fica, mas, enfim, está assim lá na história, eu tenho que contar aqui. E essa história foi incluída no Vinaya, que é o código de ética para os monges, que é um dos elementos lá do Tripitaka. E aí o Buda está contando, então, a história que estavam lá os dois discípulos chefes, né, que eram os veneráveis mais importantes, no caso, era Sariputra e Modaliana. E Sariputra e Modaliana foram um dia para essa cidade aqui de Kitagiri para plantar árvores e plantar arbustos floridos, para tornar o ambiente da cidade mais agradável, né? Porque com flores e com árvores a vida ali seria melhor para todas as pessoas que viviam ali. Mas tinham dois desses monges, né? Eram 500, mas tinham dois deles que aproveitavam a estada, né? Porque eles foram vários dias lá para a cidade para fazer esse trabalho. E esses dois, o que eles faziam? Eles entravam nas casas e roubavam não, furtavam, né? Porque não estavam armados. Furtavam, violentavam as pessoas, né? Violavam as mulheres e crianças e tudo mais, cometiam todo tipo de ato negativo, extremamente negativo. E aí, quando eles voltavam para o monastério, eles levavam o produto lá desses furtos deles, que eles tinham, tipo, barbarizado, né, como se diz hoje em dia, na casa dos outros. E eles levavam o produto desses furtos todos para o monastério. E aquilo, gente, começou a criar assim, uma série de desconfortos, né? Porque o resto da sanga estava lá, né? Os 500 monges, mais os outros tantos que viviam lá, e com aqueles produtos, né? Todos dos furtos dele, que ele levava, imagina, para o monastério, e sabendo que eles tinham uma conduta completamente errônea para um praticante do Dharma. E aí o Buda também, na sua onisciência, viu aquela situação toda acontecendo e chamou de novo aqui o Sariputra. E aí perguntou, Sariputra, olha, o que está acontecendo? Ele falou, senhor, é o seguinte, nós estamos lá cuidando da arborização da cidade de Kitagiri, mas tem esses dois que eles ficam, né, cometendo atos negativos gravíssimos, e eles acabam retornando para o monastério. Aí o Buda falou assim, olha, precisa tomar uma providência, né, em relação a isso. Esses dois elementos serão expulsos. Você vai fazer o seguinte, você vai, então, dar ensinamentos, porque ele era um discípulo maior, né, os grandes chefes, como é chamados, né, os grandes venerados. Você vai dar ensinamentos, né, para a Sangha, para dizer o que deve ser praticado e o que deve ser evitado. E aí o Sariputra se comprometeu com com esse compromisso, né, com o Buda. Não, senhor, eu vou fazer isso. E aí ele passou a dar ensinamentos sobre a ética, o que deve ser praticado e o que deve ser evitado. E aí, gradativamente, alguns elementos ali dos monges da Sangha, alguns
começaram, né, a fazer uma adesão mais forte, né, com muita disciplina, perseverança, à ética, ao cultivo da ética, e aí eles continuaram na sanga. Outros acharam aquilo ali meio pesado, entendeu? Falaram, não, não vou seguir essa ética, né? Estou aqui, enfim, seguindo lá as fantasias deles, né? Não sei por que uma pessoa vai para um monastério se não tem vontade de praticar. E aí, alguns retornaram, então, para a sua vida mundana, né? Sua vida na cidade, né? Com a família, sei lá, os amigos, e outros foram expulsos porque insistiram no erro. Então, essa estrofe é sobre isso, o Buda contando essa história. E aí ele conta, ele diz, né? Cadê aqui? Nessa ocasião, ele diz, então, a estrofe, né? O homem sábio faz advertências e instrui, e faz esquecer o que é impróprio. Fazendo assim, ele será amado pelo bom e odiado pelo perverso. E aí o Sariputra e Modaliana ficaram felizes, né, com essa atitude do Buda, que pôde dar condições para a Sangha de que realmente quem está engajado na prática, no compromisso, que siga o que é recomendado fazer, né? E aqueles que não quiserem, né, podem ir seguir sua vida mundana, não tem problema nenhum. E outros foram expulsos porque insistiram no erro. Então, olha só como é que é sutil, gente, esse ensinamento. Como é que a gente vai abordar o Dharma? Qual é a nossa atitude? É realmente uma atitude de abertura, de querer ouvir o que o Senhor Buda disse? E os lamas, que são os lamas, né, os lamas autênticos, né, como se diz, que receberam as instruções e são qualificados. O objetivo, né, dos lamas é tirar do véu da ignorância, gente. E esse véu não é o lama que tira. Né? Muitas pessoas assim, porque eu vi recentemente uma pessoa que falou assim, não, porque a divindade tal vai me conduzir ao despertar. Gente, a divindade é você. Então é você que tem que fazer o trabalhinho de casa, o dever de casa, ou para casa, como chamam meninas, e realmente se liberar né, do véu da ignorância. Não tem nada fora que tire. Né? Isso é uma visão de outras tradições religiosas, espirituais. Mas aqui o trabalho de casa somos nós. Então, devemos ter essa atitude realmente de abertura. E isso nós estamos falando dentro do Hinayana. E vem um trabalhinho de casa extra, saber que a gente está dentro do Vajrayana, que é Mahayana. Ou seja, nós estamos fazendo todo esse trabalho para poder ajudar os outros de uma forma efetiva. Então, a gente não está fazendo para a gente mesmo. Quando a gente entra lá no retiro de 3 anos, quem está com propósitos pessoais se ferra, né? Dá tudo errado e sai pior do que entrou. Então, quando a gente entende que a bodhicitta, né, que a mente do despertar é a grande mola propulsora para que a gente passe a ter essa compreensão superior, é o pulo do gato. Então, tudo que a gente faz, né, todo esse trabalho da ética, da meditação, da sabedoria, tudo isso é para quê? Para o outro, não é para a gente mesmo. Não é para nutrir a nossa apreensão egocêntrica, para nós ser liberar do sofrimento, mas não sei o que, um monte de fantasia que o povo. Então, é isso que a gente precisa entender profundamente. Então, está tudo bem até aí? E aí vem umas reflexões minhas que eu fiz a respeito disso tudo. Então, essas duas. Alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade. Sei que é bem profundo esse ensinamento aqui. Ele tem uma carinha sim, de ser simples, mas não é. Tá? Que envolve todo um posicionamento nosso diante do Dharma.
Então, vamos lá. Essas aqui são reflexões minhas, que né, a gente demora uma semana, aqui no caso foi até mais, preparando esses ensinamentos com muito carinho para vocês. Então, né, são reflexões minhas a respeito. Então, o que nós vimos aqui? A importância da ética, o que deve ser praticado e o que deve ser evitado. Não somente seguindo, né, os 10 atos positivos, corpo, palavra e mente, 10 atos negativos, corpo, palavra e mente. Não, é o que está naquela situação, porque às vezes a gente vê, mas isso aqui não é não matar, não é não mentir, não é de criar discórdia, fica meio perdidaço assim. Não é isso. Assim, qual é a ação correta? Às vezes, tudo que você precisa, por exemplo, como foi essa semana, aqui com um vizinho, eu vi que a ação positiva era tirar o cachorro de dentro do apartamento. Qual é a ação? Uma coisa sublime e tal. Pronto, já peguei o cachorro, enfim, porque vinha uma pessoa visitar, que é uma pessoa adoentada e tal, e tem uma certa dificuldade de compreensão e tudo. Falei, gente, tem que tirar o cachorro daqui, porque o cachorro vai vir uma pessoa estranha, o que vai fazer? Latir, esse cachorro, no caso, late pra caramba. O que eu fiz? Peguei o cachorro e fui passear com o cachorro. Aí vocês estão achando que é uma ação maravilhosa, uma coisa. Não. A ação correta naquele momento era tirar o cachorro para que a pessoa que ia chegar não tivesse o desconforto de ter um cachorro latindo, né? Porque a pessoa está com problema de demência e tal, ia ter a dificuldade de passar por aquela situação. Então, não é nenhuma coisa extraordinária, porque a gente isso aí é pessoa egocêntrica, que gosta disso. A gente precisa saber qual é a ação correta para se fazer. Isso a gente vem desenvolvendo com a nossa prática de meditação, né? Não é só acumulação de mérito, é a prática da acumulação de sabedoria também, que vem pela prática da meditação. Então, a gente viu que o ensinamento, a base de tudo, é a prática da ética. E aí vem essas reflexões. Né? Se buscarmos a companhia do sábio, eles nos mostram os defeitos. Né? E ele é como se mostrasse esse tesouro oculto. Porque esse tesouro, e aqui eu trouxe a palavra oculto, é porque vem da nossa própria mente a resolução dessa falta, desse defeito, dessa emoção perturbadora. Olha só que coisa. Normalmente, a gente, quando começa no Dharma, algumas pessoas começam a pensar assim: porque eu tenho karma, o que eu faço para me purificar? A pessoa quer uma fórmula mágica, uma coisa, eu quero me purificar. Não é assim que acontece. A pessoa quer se livrar daquele problema, não quero fazer isso, porque vai me dar mais karma. A pessoa tem medo do karma. Gente, o karma é a nossa vida. Quanto mais ética a gente cultivar, melhor será a nossa situação. Então, esse tesouro, ele é oculto. Primeiro, porque a gente não quer ver os nossos defeitos, e a gente tem um monte, porque desde os tempos sem princípio, tudo que a gente fez foi cultivar esses defeitos. Então, nós precisamos, com coragem, olhar para esses defeitos, que o mestre espiritual vai nos apontar. Ou às vezes nem precisa do mestre espiritual, a gente já sabe que a gente, sei lá, tem inveja, tem ciúme, tem o que quer que seja. Então, a gente precisa de muita coragem para olhar para essa falta, para esse defeito, e buscar, na prática, a forma da gente liberar aquele defeito. Se a gente vem sendo uma pessoa raivosa, nós vamos encontrar os meios de entender como é que a gente se libera dessa raiva. Então, esse tesouro, que é a nossa falta, ele é um tesouro oculto. E devemos percebê-lo dessa maneira. Porque se a gente simplesmente entra na atitude
de simplesmente querer se livrar da raiva, se livrar da, da vaidade, né? Vamos falar do ciúme, da inveja e tal, a gente está no mesmo modo operandi que está no samsara. A gente quer as coisas boazinhas, bonitinhas para nós, e a gente quer rechaçar as coisas negativas. E não é assim. A gente não deve querer, quero me livrar dessa raiva. Não, não é essa atitude. A gente vai acolher essa raiva e falar, olha aqui, eu sei que você faz parte da minha pensão egocêntrica, entendeu? O que eu posso fazer para que ela saia? Que, na verdade, é compreender a natureza dela, que virá com a nossa prática. Então, isso é muito importante para nós, para que a gente progrida na prática do Dharma. Então, é preciso ser muito grato por aqueles que nos mostram os defeitos. Essa frase quase que eu escrevi para mim mesma. Faltas, né? Quem são esses 6 defeitos? Faltas, incapacidades, falta de compreensão, fraqueza, insinceridade, tudo o que nos impede de progredir. Isso é o tesouro maravilhoso. Então, a gente deve ser muito grato por ele, por esse mestre espiritual que nos aponta todos os defeitos. E o Lama Trilê continua fazendo isso com a gente, entendeu? Qualquer coisa, hoje eu tenho uma reunião com ele, eu já estou assim preparado. Falei, o que ele vai apontar, né? Porque ele é o meu Lama. Né? Então, isso não acaba não, tá, gente? Enquanto a gente não vira Buda, tem um tubarão atrás da gente. Então, mas eu não vou armada para a reunião, não. A gente vai de coração aberto, já preparado para saber. Mas, às vezes, ele não vai fazer nenhum comentário, então que assim seja, mas a gente está sempre preparado para que ele aponte. Eu me lembro, na última reunião que teve, ele perguntou como é que havia sido o Natal. E os meus filhos, né, eles se acostumaram por conta do retiro, enfim, Natal e Ano Novo e tal, não tem mãe, né? Eles acostumaram a ter a vida deles. E aí eu falei, Lama, passei Natal, Ano Novo sozinha, né, e tal, porque os meninos têm a vida deles e tal, eles, né, passaram por isso e não pegaram o caminho de volta, né? Gente, vocês sabem que ele foi perguntar para as outras pessoas todas na reunião se isso pode acontecer, se isso era verdade e tal. Eu falei, ai, mas esse é o Lama Trilê, né? Eu estou contando para ele um fato, mas mesmo assim ele fez todo mundo fazer uma reflexão a respeito disso, se isso é possível ou não. Então, essa relação com o seu lama, com o seu mestre espiritual, não acaba nunca, né? Só quando a gente atingiu o despertar. Então, o sentimento de uma grande gratidão mesmo, né? Por ele apontar qualquer manifestação da nossa apreensão egocêntrica. E aí o outro pensamento, né? Cada vez que descobrimos um defeito, em vez de ficar triste, devemos nos regozijar, né? E devemos considerar isso como essa aquisição desse tesouro. Então, isso aqui tem a ver com a nossa apreensão egocêntrica, que né, como eu já disse, não é transpor para o Dharma as nossas atitudes lá no samsara, que é ficar com raiva, ficar revidando, quando nós recebemos um comentário, uma crítica qualquer. Então, aqui é uma atitude realmente de abertura. Né? Devemos ficar muito regozijados, né? Felizes, quando alguém nos aponta a falta, e não triste, não revidar. E aí, descobrir um defeito é uma aquisição, é como um feixe de luz que entra num ambiente escuro. Então, olha só, quando a gente descobre em nós um defeito, uma falha, uma emoção perturbadora, é um feixe de luz, é uma luz para clarear a nossa escuridão, que é o ambiente da apreensão egocêntrica, que é da confusão. Então, olha só como é que a nossa abordagem em relação às emoções perturbadoras vai mudar. Então, a gente, olha só, descobriu aqui um canto, né,
de medo. A pessoa tem medo. Às vezes ela nem acha. Teve uma outra situação essa semana com a vizinha. Gente, é porque eu sou do conselho consultivo do prédio, então eu vivo indo na casa aqui dos vizinhos para resolver problemas. E aí a vizinha teve que ir no banco, e aí o gerente do banco ofereceu para ela um seguro de vida. Sabe o que ela respondeu para o gerente? Eu não vou morrer. Ah, que ótimo. Não quero seguro de vida. Aí eu falei para ela assim, mas olha, eu sinto muito te informar, mas você vai morrer. Mas a pessoa já tem 50 anos, quer dizer, o negócio está mais próximo, né? Não tem escapatória. Ela falou, mas eu não vou morrer. Eu falei, então tá bom, tá tudo bem, não vou ficar brigando com a pessoa. Mas a pessoa não é budista e tal, tá lá. Mas o mestre espiritual vai te mostrar, olha, o Senhor da morte, né, o aroma da morte, né, que é o melhor perfume que existe, está aqui a todo instante, gente. A gente não sabe o que virá primeiro, né? Se é a próxima vida ou o dia de amanhã. Então, nós devemos nos envolver nesse aroma da impermanência, né? E não é só a gente especular isso conceitualmente, né? Mas viver isso. Então, quando o mestre espiritual vai lá, aponta o medo que você tem da morte, a tua esperança, a pessoa tem esperança. A pessoa tem esperança, esperando o quê? Um dos sinais da budeidade é quando a pessoa se libera do medo e da esperança. Então, as duas juntas num pacote. A pessoa tem esperança, esperança. Esperando o quê? Mas a gente sabe o que vai acontecer hoje? Não sei. Eu tenho reunião com o Lama Trilê. E depois tem reunião do conselho logo mais. Hoje está puxado por aqui. Gente. Mas é assim que a gente deve entender, né? Como esse feixe de luz nesse ambiente obscuro. Na disciplina iógica, não se admite fraqueza, falta de vontade, de agir imediatamente. Nós somos iogis, né? A nossa tradição, que vem lá bem antes do Buda, se a gente for pensar 2.500 anos antes dele, ou bem antes do que isso, que essa história começou lá atrás, né? Tigre Eufrates e tudo mais, essa disciplina iógica não se admite essa fraqueza, essa falta de coragem para ver os defeitos. E força de coragem também para praticar o que é positivo. Porque às vezes dá preguiça, né? A gente não contar mentira e dizer a verdade. A gente não criar uma tagarelice e saber se silenciar, dá preguiça. A pessoa tem preguiça. Então, é preciso coragem, tanto para tratar adequadamente as emoções perturbadoras, quanto também para alimentar os atos positivos. Então, na tradição yoga, não se admite essa fraqueza, sabe? Essa preguiça, né? Não se admite. É preciso ter coragem, né? De encarar isso. É preciso ter disposição para essa falta, né? De coragem, de perseverança diante do mal, que vai, com certeza, nos fazer sofrer. Não está todo mundo querendo isso, querer ser liberado do sofrimento? É assim que a gente fica liberado do sofrimento. Não tem a mágica vai mudar o mundo. Não vai, gente. O mundo vai continuar o mundo. Você vai morrer, o mundo vai continuar. Entendeu? O sol vai nascer, vai se pôr, né? Mas o mundo vai continuar sendo o mundo. E os seres humaninhos, nós, Homo sapiens, vamos continuar por algum tempo, não sei quanto, habitando esse planeta. E a gente vai se perpetuar nesse modo. Então, o mundo não vai mudar. Sinto muito informar, que a gente quer controlar o mundo, né? Controlar as pessoas, mas lamento informar, a gente não vai mudar nada. A gente só pode mudar a nossa própria mente e saber lidar com essas, né, com essas atitudes que nos cercam. O outro pensamento, né? Praticar os atos negativos sobre o poder da ignorância faz parte do samsara. Mas cometer um ato negativo sabendo que ele é negativo é muito grave, pois quer dizer que os escondemos. Então, olha só, aí complicou, porque o ensinamento do Buda é o ensinamento da responsabilidade.
para que a gente tenha a liberdade. Então, o caminho é esse. Então, a gente precisa, gradativamente, ir se liberando da ignorância. Porque o ignorante comete os atos negativos. Ele vai ter a consequência desse ato pela lei do karma? Sim, entendeu? Mas aquele que sabe o que deve ser feito e sabe o que deve ser evitado, e ele comete o ato mesmo assim, isso é muito grave. Porque a pessoa sabe o que tem que fazer, ou o que deve ser evitado, e faz o ato. Se distrai, começa lá os comentários das redes sociais. Aí pronto, já tomou conta da tagarelice, macaco louco já tomou controle da situação. Pronto, aí até que a pessoa consiga trazer o discernimento, a lucidez, a inteligência de volta, não é uma tarefa muito fácil. Então, nós precisamos entender isso. Porque, não vi. Será que não viu mesmo? A gente precisa desenvolver essa consciência da nossa própria mente para ver o que está num ato qualquer, quais são as emoções perturbadoras, né? Quais são, né, os pensamentos, ideias, emoções que estão cercando aquilo ali. E dar o tratamento adequado, né? No, no sentido último aí, compreender a natureza disso tudo, né? Os pensamentos não são nada e ainda assim surgem. E isso não é um entendimento conceitual, tá? Porque muitas pessoas, os pensamentos não são nada, aí começa no niilismo, né? Que é o karma, não tem e tal, mas é só nutrir a apreensão egocêntrica. A gente precisa saber o nosso lugar como praticante. E aí, né? Essa fraqueza é a fonte de todas as nossas dificuldades, que mais tarde serão irreparáveis. Isso aqui é maravilhoso, né? Essa fraqueza, né, essa falta de coragem, de perseverança, é a fonte de todas as nossas faltas. E mais tarde vai ser irreparável. Então, até que a gente se dê conta do que está acontecendo, né, os malefícios virão em grande quantidade. Portanto, a primeira coisa é estar muito feliz quando alguém ou uma situação nos coloca em presença dessa consciência do defeito. Então, aqui não é só alguém, o mestre espiritual. Às vezes, quando a gente tem já algum nível de discernimento, a gente entende que alguma situação também está nos apontando um defeito, uma emoção perturbadora. Né? Às vezes você está numa situação qualquer, não consigo imaginar uma qualquer agora, e que aquela situação, se a gente está atento, a gente vê, olha aí, minha raiva surgindo, né? A gente já deu um passinho à frente. Então, não é só o mestre espiritual, né? Quando a gente já avançou um pouquinho, uma situação também vai nos trazer, apontar esse defeito. Então, em vez de se lamentar, é preciso se regozijar e nessa alegria encontrar força para dar o tratamento adequado desse defeito, dessa falha que habita a sua apreensão egocêntrica. Então, esses são os comentários que eu preparei para vocês. Tem muitos temas aqui. Por vezes, a gente toma os ensinamentos lá do Buda, que são os ensinamentos do Hinayana, de uma forma leviana. Né? Não, eu quero Vajrayana, fazer a prática de Dan, não sei o quê. Gente, não tem prática de Dan sem ética. Não existe. Isso é besteira a pessoa pensar nisso. Então, para que você faça uma prática de Dan adequadamente, é preciso cultivar isso aqui. Por isso que eu resolvi trazer o ensinamento da Dhammapada, para que a gente saiba quais são as bases sobre a qual nós vamos edificar a nossa prática. Então, tem muito ensinamento aqui, que isso traga reflexões para vocês, para ver como é que vocês estão conduzindo o seu cotidiano, no dia a dia, né, com as pessoas e a sua prática do Dharma. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Então, antes da gente fazer nossa dedicatória,
Vocês viram que foi, anunciado o nosso retiro, de Lodjon, né, o desenvolvimento da compaixão. Esse retiro foi totalmente desenhado pelo Lama Trimlé, porque, a gente acha que ele está lá na França, né, que não está vendo nada, mas ele tem, ó, os olhos muito presentes aqui, o que que tá tudo que está acontecendo na ação. Então nós vemos hoje um enfraquecimento da mente do despertar, do sentimento, de compaixão da maioria das pessoas da Sangha. Mas, felizmente, isso não é, a realidade de alguns praticantes que continuam, né, com muita força, com muita coragem, com muita bodhicitta, tocando esse KPG. Mas como ele viu que realmente, há um enfraquecimento, ele me pediu, né, eu pedi, né, instrução a ele sobre o tema do retiro e como que seria. Então, é um retiro para, né, ensinar a gente o desenvolvimento da compaixão, que é um elemento fundamental para a nossa prática, é a mola propulsora, é a motivação correta para que a gente tenha realmente benefícios com a nossa prática do Dharma. Então, esse retiro vai acontecer durante o feriado de Carnaval, já está, né, alguns de vocês já viram, isso está anunciado no nosso site, e em breve também estará nas nossas redes sociais, o flyer já está pronto, então vocês vão ver lá né, o comunicado, a informação. Então é um convite, não só meu, mas do nosso querido Lama Tremblay, para que a gente possa realmente ter condições, né, o retiro vai até terça-feira, na hora do almoço, então nós vamos pegar todo o feriado de carnaval. Quarta-feira está todo mundo livre para ir para casa e cuidar do seu sansara, cada um tem o seu, mas serão várias sessões, com sessões de meditação com suporte, meditação sem suporte, gente, totalmente, né, o Lama Trilhê criou esse retiro para que todos nós possamos desenvolver a nossa compaixão. Tá? Então, esse é um convite, não só meu, mas do Lama Trilhê, para que as pessoas possam, né, penetrar nessa luz maravilhosa na nossa prática, que é o desenvolvimento da compaixão. Tá bom? Então, fica aí o convite, todos serão bem-vindos, está lá todas, né, as instruções para inscrição e tudo mais, está tudo disponível lá no nosso site, tá bom? Então, vamos fazer a nossa dedicatória. Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso eu liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.